No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor. Hoje, no autor e livro desta semana, conto com a preciosa colaboração da minha amiga Anabela Queigas. Afonso Cruz. Conheci pessoalmente Afonso Cruz em 2015 numa atividade proporcionada pelo Espaço Miguel Torga no seu primeiro Festival Literário do Douro. Confesso que nem sabia que ele existia. Assisti à sua palestra dirigida a alunos do terceiro ciclo e agradou-me algumas palavras do seu discurso despretensioso que rapidamente cativou o interesse deste público jovem. Fiquei com curiosidade em conhecer a obra de quem se apresentou como homem simples, que fabricava o seu pão e a sua cerveja, com formação ligada às artes plásticas, que achava que é sempre possível fazer-se o que se quer fazer, e era um dos 6 elementos de uma banda que alguns alunos conheciam do YouTube. Nessa atividade, lembrei que 2 anos antes vi a publicidade da Livraria Bertrand sobre um dos seus livros com um nome estranho e apelativo: Para Onde Vão os Guarda-Chuvas? Acrescido de uma análise muito favorável. No mesmo dia comprei o livro, um livro com muitas páginas. O título do livro lembrou-me que, de facto, deve haver um sítio para onde vão todos os guarda-chuvas perdidos. Comecei a fazer contas quantos guarda-chuvas eu perdi ao longo da vida. Para onde vão todos os guarda-chuvas perdidos? Os guarda-chuvas perdem-se e raramente se encontram, tal como as pessoas morrem e não se sabe o que acontece depois. Devem estar acompanhados pelos guarda-chuvas. Isto não é devaneio meu. Esta obra permite ter mais do que uma leitura. Ler apenas o encadeamento de uma história, entender o enredo, com um princípio, meio e fim, e pode ser lido como uma catapulta que nos leva a muitas reflexões que nunca terão fim. É um livro de muitas camadas, que cada leitor irá considerar umas e gravar na sua memória, e outras que serão desvalorizadas. A capa é muito bonita, ilustrada com as mãozeiras de 3 guarda-chuvas desenhados delicadamente, fazendo lembrar o Oriente, criando já a noção de que iremos ler sobre outra cultura. O romance desenvolve-se num Oriente que não consegui localizar, mas, segundo o autor, inspirou-se no Paquistão, país que nunca visitou, mas que se construiu na sua imaginação de escritor, partilhando com o leitor e cativando a sua atenção do princípio ao fim. Segundo a Livraria Woke, o pano de fundo deste romance é um Oriente enfabulado, baseado no que pensamos que foi o seu passado e acreditarmos ser o seu presente, com tudo o que esse Oriente tem de mágico, de diferente e de perverso. Conta a história de um homem que ambiciona ser invisível, de uma criança que gostaria de voar como um avião, de uma mulher que quer casar com um homem de olhos azuis, de um poeta profundamente mudo, de um general russo que é uma espécie de galo de luta, de uma mulher cujos cabelos fogem de uma gaiola, de um indiano apaixonado e de um rapaz que tem o universo inteiro dentro da boca. Estas personagens parecem soltas, mas vão se unindo num enredo global, vão se entrelaçando como uma tapeçaria, cujos pontos foram se apoderando de mim, dia após dia. Este livro mexeu com o meu conhecimento, com as minhas emoções e, no fim, certamente fiquei uma pessoa diferente. Entre o sonho e a realidade, afirma-se a dor, a ambição, a perda, o luto. Há partes da obra que me incomodaram
e outras que me encantaram, porque Afonso Cruz tem uma sabedoria própria na utilização das palavras, numa escrita criativa, sedutora, poética. Por vezes fechava o livro e pensava: gostaria de escrever como ele, quem me dera poder copiá-lo, verdade? Afonso Cruz, numa entrevista, explica como foi determinante uma história sobre Gandhi, que, não sabendo ser verdadeira ou falsa, o inspirou. Um hindu chega ao pé do Gandhi com um filho morto nos braços. Diz que foram os muçulmanos que fizeram aquilo, perguntando-lhe o que deve fazer. E Gandhi responde-lhe: agora adotas uma criança muçulmana. Este sofrimento, seguido de ato de perdão, reforçado por um ato de amor, quebra um ciclo de ódio, resolvendo-se um problema social que afeta várias sociedades, vários grupos, várias famílias e vários momentos de cada um de nós. Nada atenua a perda de um filho, nem o luto, nem a dor, mas é possível continuar a viver. São 600 páginas, publicadas em 2013 numa viagem pelas enfabulações antigas e atuais, do Oriente e das suas concepções do mundo, plena de emoções, reflexões, como se estivéssemos a ver uma história a partir de várias janelas, e o autor a aventurar-se num território quase proibido. A dor da perda de um filho e as tensões entre muçulmanos e norte-americanos. É um livro angustiante e bonito, que se equilibra em muitos desequilíbrios, que nos oferece várias lições sem ser moralista e busca a solidão que existe em cada um de nós, porque todos sofremos da perda e de ganho. Esta é uma estranha contabilidade ou dinâmica, como lhe queiram chamar, de nós humanos. É um livro soberbo. Além de que foi referido, devo sublinhar a linguagem poética e reflexiva da narrativa. Afonso Cruz faz um passeio pelas palavras, sensibiliza-nos, faz nascer dentro de nós inquietação que procura o nosso eu mais profundo, com palavras certas no momento certo, que nos ligarão sempre a ele. Depois deste livro, tive o desejo de ler todos os outros e nunca fiquei decepcionada. Sempre reforcei este laço afetivo que construí com Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Afonso Cruz domina a estética das palavras e das emoções. O livro possui várias ilustrações onde figuram peças de xadrez que representam as personagens marcantes, servindo de metáfora para a vida, onde o jogo é mais equilibrado do que a vida. Curiosidade: entre os 5.000 exemplares da primeira edição, existem 2 que são completamente diferentes. Um é a versão diurna do romance, outro a versão noturna. Os leitores estão convidados a descobrir se o seu exemplar é um dos livros especiais. E quem é Afonso Cruz? Afonso Cruz nasceu na Figueira da Foz em 1971. É um escritor, realizador de filmes de animação, ilustrador, designer e músico. Estudou na Escola Secundária Artística António Arroio, nas Belas Artes de Lisboa e no Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. Depois de 12 anos de vida nómada em 60 países, assentou primeiro em Lisboa e depois no Alentejo, no concelho de Sozel. Publicou mais de 30 livros, entre romances, conto, ensaio, poesia, teatro, não ficção, e ilustrou outros tantos. No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor.